Meus queridos, bom dia. Dia dos Pais, eu pensei hoje falar sobre a teologia da paternidade divina. E para isso eu peço que vocês abram a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Gostaria também de lembrar a todos que nós nos encontramos em plena série de pregações sobre as metáforas e parábolas de Cristo. Então, para os irmãos terem uma ideia, desde que nós encerramos a série sobre o Evangelho de João, nós já analisamos as seguintes metáforas e parábolas: a metáfora do sal da terra, da luz do mundo, a parábola da pérola de grande valor, a parábola do juiz iníquo, do tesouro oculto no campo, a parábola da rede, a parábola do bater, pedir e buscar. Também nós falamos sobre a parábola da seara e os trabalhadores, a parábola do semeador, a do tesouro no céu, e no domingo passado nós falamos sobre a parábola da ovelha perdida. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, mas sob uma perspectiva exclusiva, que é a da atitude do pai em relação àqueles dois filhos. E a partir da forma como esse pai da parábola tratou os seus dois filhos, pela graça divina, nós termos uma ideia de quem é o Deus que Jesus Cristo revelou à humanidade. Então vamos para lá, parábola do filho pródigo ou do filho perdido, ou a parábola, como diz o Tim Keller, do pai pródigo. Lucas, capítulo 15, verso 11. Todos acharam? Bom, vou pedir para a irmã Rosângela fazer uma oração em voz alta, pedindo a obra de iluminação do Espírito Santo. Minha irmã, há mais de 1 ano e meio, eu não sei o que é fazer isso. A igreja, embora hoje parcialmente reunida, mas a igreja, pelo menos reunida de alguma forma, eu poder ver pessoas aqui da frente, 1 ano pregando para cadeiras vazias. É uma alegria, como diz o outro, inenarrável. E eu vou pedir para a Rosângela orar, pedindo a ação do Espírito de Deus, porque a meta do pregador não é falar bem, nem com precisão, nem de modo bíblico. A meta do pregador é falar com precisão, bem, de modo bíblico, mas no poder do Espírito Santo. E é por isso que eu vou pedir que a Rosângela ore. Amém. Nesse momento, ó Deus, nós reunimos diante de Ti, diante da Tua presença, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Amém. Deus, enquanto o mundo ouve muitas vozes, Senhor, quando tudo se levanta, Senhor Deus, trazendo conhecimento, trazendo verdades, trazendo pensamentos e razões, Senhor. Nós, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Cremos que ela é verdadeira, Senhor, cremos que ela é onipotente, Senhor, cremos que ela muda, Senhor, cremos que ela alimenta, e nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui para ouvir dos Teus Amém. decretos, Senhor. Pai querido, ilumina agora o teu Amém. Espírito, Senhor. Amém. Usa o Antônio debaixo das Tuas mãos, Senhor. Pai, que ela atinja os corações nessa manhã, Deus. Amém. Pai querido, que não falte pão, Senhor, nesta casa. Pai querido, vai agora aos corações, às mentes, Senhor Deus. Traz Amém. essa luz, Senhor Deus, aos irmãos que aqui estão e aqueles que estão Amém. aqui, Senhor. Muito obrigado pela Tua providência. Muito obrigado pelo Teu amor. Amém, Jesus. Muito obrigado pela Tua paciência conosco, Senhor. Amém. E agora, Senhor, escuta Amém. o Teu Espírito Santo. Fala nessa manhã, Senhor, como o Senhor tem falado todos esses dias, como o Senhor não se calou um dia sequer na nossa vida, Senhor. Fala nessa manhã esta igreja, Senhor, que nunca deixou de ouvir, Senhor, Amém. a Tua voz. Amém, Jesus. Que apliquemos esta palavra no nosso coração, que apliquemos esta palavra. Amém, Jesus. Amém. Que essa palavra agora, Senhor, salve, Senhor, aonde ela chegar, Senhor. Que ela Amém. transforme, que ela Amém. vivifique, Senhor, e que ela traga muitos e muitos filhos, Senhor, para a Tua casa. Amém, Nós Jesus. louvamos, nós bendizemos e exaltamos o Seu nome em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.
Amém. Irmãos, todos vocês sabem que o cristianismo parte da pressuposição que o Criador enviou seu Filho a esse mundo a fim de revelar o seu ser, os seus atributos, o seu caráter, sua vontade para a vida dos seres humanos. Então, nesse sentido, como interpretar essa parábola? Essa parábola deve ser interpretada da seguinte forma. Seu ponto de partida, Deus Pai, chegando para Jesus e dizendo o seguinte: vai e diga para eles que eu sou assim. Por que vai e diga para eles que eu sou assim? Porque nós somos péssimos teólogos. Nós podemos mandar uma nave a Marte, mas quando nós paramos para falar sobre Deus, somos uma completa tragédia. E há uma tendência em nós de confundirmos Deus com o diabo. De modo que, para muitos, amar a Deus é uma impossibilidade. Porque como amar um ser que não dá descanso nunca para a sua alma? Um infeliz que só serve para lembrar a você das imperfeições da sua vida. Que na hora da queda se faz mais presente do que nunca. Na hora do sofrimento, desaparece. Por isso, eu lhes digo que eu interpreto essa parábola da seguinte forma: o pai dizendo para o filho, vai para esse planeta e diga para eles que eu sou assim. Então, essa é uma parábola, e eu já quero prepará-los para o que virá, que apresenta um conceito de Deus tão diferente de tudo o que nos é ensinado, que durante essa exposição bíblica, a tentação que o perseguirá do início ao fim consistirá em você dizer: isso é muito bom para ser verdadeiro. Agora, é importante que você saiba que esse conceito surpreendente de Deus, da parábola do filho pródigo, foi apresentado por Cristo. Então, se é muito bom para ser verdadeiro, que você trate de crer. Porque se você não acreditar por ser bom demais, você estará chamando Cristo de romântico ou de mentiroso. Então vamos ao texto. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Então aqui nós estamos diante de uma primeira surpreendente afirmação. Que o pai é capaz de amar aqueles que querem matá-lo. Que querem herdar a herança
antes do tempo. O Pai é capaz de amar aqueles que recusam-se a viver sob o seu governo de amor. É difícil de acreditar uma coisa como essa, não é verdade? Mas é o que Jesus está ensinando. A passagem nos ensina que o Pai criou seres portadores do que se chama em teologia de livre-arbítrio. A capacidade de escolher ficar em casa e a capacidade de escolher partir. Outro ponto, impressionante nessa parábola, que o pai é capaz de compartilhar suas riquezas com aqueles que usarão da herança divina para praticar com essa mesma riqueza aquilo que é uma ofensa ao Criador. É isso que o Senhor Jesus nos ensina nesses primeiros versos da chamada parábola do filho pródigo. Olhem para esse planeta. Qual é o mistério da vida? Quando eu vejo seres humanos testando bomba atômica no Oceano Pacífico, quando olho para os livros de história geral, me deparo com o relato de uma Primeira Guerra Mundial, de uma Segunda Guerra Mundial. Quando analiso o nascimento dos chamados Estados-nação, a gênese da formação política desse mundo, não conheço uma história sequer de um povo que não seja baseada em exploração deslavada. Qual é a grande pergunta que a vida nos apresenta? Se há um Criador, como que ele tolera tudo isso? E aqui, o Senhor Jesus declara que assim é Deus. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Qualquer estudioso do Novo Testamento sabe que na cultura do primeiro século da Palestina, o filho só tomava posse da herança após a morte do pai. Por isso que alguns autores dizem, o filho queria a morte do pai. O foco não era a relação com o pai, o foco era a herança. E o pai repartiu os bens entre eles. Isso é uma coisa impressionante, é o pai dando inteligência para uma pessoa que vai usar o cérebro para matar. É o pai dando dinheiro para aquele que vai usar dos recursos financeiros para se distanciar mais ainda da casa do pai. É o pai concedendo, portanto, aos seres humanos beleza física, saúde, capacidade intelectual, oportunidades de vida as mais variadas, sabedor do fato de que nada disso será usado para a glória do seu nome e a promoção das suas intenções para esse planeta. Então, o que deveria deixar a todos nós perplexos é como que ele consegue ainda fazer o sol nascer sobre esse planeta. Como que a vida ainda não foi destruída, a espécie humana não foi varrida da face da terra.
E o que Jesus está dizendo nessa passagem é o seguinte: é porque a bondade dele não tem limites, e a paciência é infinita. Assim é Deus. Verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Eu não quero falar sobre terra distante, porque a tentação é parar por aqui só falar sobre o sentido de terra distante. Esse é o grande pressuposto, vamos assim dizer, antropológico do Novo Testamento. Doutrina sobre os seres humanos. Os seres humanos vivem numa terra distante. Estão todos em exílio. Estão todos longe do lar. E lá desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma desenfreada. Essa é a história da nossa vida. Desperdício de saúde, desperdício de oportunidades de vida, desperdício de tempo. A trajetória da espécie humana nesse planeta é uma trajetória de desperdício. Mas, repito, não vim aqui falar sobre isso. Vim falar sobre o pai. O pai nessa história toda. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ou seja, aquele filho mais novo não tinha mais subsídios para enfrentar a realidade. É aquela história. Vem uma pandemia e a pessoa não consegue ficar dentro de casa. Por quê? Desperdiçou todos os seus bens. Porque a maior característica da riqueza pessoal é a capacidade do ser humano de ficar sozinho consigo mesmo dentro de um quarto. Se você consegue se ouvir sem enlouquecer, você é feliz. Você não tem problema de ficar no quarto. Porque para cada dardo de pessimismo que lhe vem sobre a mente, você tem um contraponto a fazer, com base no conhecimento de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, no amor que o Salvador tem pela sua vida. Então, essa que é a maior carência humana, é viver sob a tirania das circunstâncias. E aí vem uma pandemia como essa, as pessoas enlouquecem. Por quê? Depois de terem consumido tudo, ao sobrevir àquele país uma grande fome, começaram a passar necessidade. Não tem recursos internos para fazer frente, repito, à tirania das circunstâncias. Verso 15. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. Se torna escravo de um outro. Essa é a condição de todo aquele que abre mão da comunhão com o Criador. E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Essa história aqui é inventada. Jesus botou porcos no lugar de ovelhas, em razão do que um porco representava para a cultura judaica daqueles tempos. Significava manter contato com o animal impuro. Era, vamos assim dizer, uma profissão análoga à de um desentupidor de esgoto. De um lixeiro. De alguém que lida com o lado considerado sujo, ou literalmente sujo, da vida. Verso 16.
Ali desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A vida é nivelada à vida dos animais. Muito para falar sobre isso, mas eu vou segurar a tentação aqui, para não me ater nesse ponto. Verso 17. Então, caindo em si, essa semana eu evangelizava uma pessoa, e ela disse para mim a seguinte: na minha leitura dos fatos, do ponto de vista das experiências religiosas, eu vejo que as pessoas só procuram a Deus quando estão atravessando graves problemas na vida. Olhei para ela e eu fiquei a pensar, mas você espera o que dos seres humanos? O que há de equivocado nisso? De você levar uma burdoada da vida, se sentir pequeno e sair em busca de alguém que lhe ofereça amparo. Que a diferença entre esse, que levou uma burdoada da vida, e aquele que vive uma existência cômoda, é uma mera questão de percepção da necessidade. Porque o que ainda não levou essa traulitada da vida, carece de ter simplesmente percepção da sua condição. De um ser que para onde vai arrasta consigo um sem número de doenças e caminhando inexoravelmente para a morte. E sujeito a circunstâncias de vida tais que no decurso de uma semana ele pode passar a invejar o porteiro do seu condomínio. E aqui está o Senhor Jesus descrevendo a experiência de muitos. Então, caindo em si, disse: no momento da necessidade, da fome, da humilhação, da escassez, ele toma consciência de um fato: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Na casa do meu pai, nem escravo passa fome. E eu aqui estou morrendo de fome. E aqui, en passant, o Senhor Jesus ensina uma outra gloriosa verdade. Ninguém passa fome na companhia de Deus. Que quem decide ficar em casa tem fartura. Olha, eu vou dizer algo que pode soar até ofensivo, mas eu digo com muita liberdade, até porque foi o que eu li essa semana numa mensagem do grande Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones comentando sobre a experiência dos ingleses na Segunda Guerra. E dizendo o seguinte: eu nunca vou entender uma pessoa que não consegue viver longe do templo. Você tem que ter vida com Deus suficientemente profunda para você prescindir disso aqui. Porque pode ser que chegue um dia que você nem que queira poderá frequentar um lugar como esse. Então, se você não tem vida interior que lhe permite, no seu quarto, ter comunhão deliciosa com a luz e declarar a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É o que o próprio Martyn Lloyd-Jones falou quando teve câncer. Ai de mim se dependesse do púlpito para ser feliz. Porque aqui estou eu nessa cama, impossibilitado de pregar por causa de uma enfermidade. E se eu dependesse do meu ministério na igreja para ter felicidade, eu estava perdido.
Ele terminou a vida sem poder pregar. Vocês conhecem a história? Mandando um bilhete para as duas filhas dizendo: parem de orar por mim, não me detenham da glória. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. Uma parábola não tem condição de cumprir o papel de um tratado completo de teologia sistemática. Uma parábola como essa não fala tudo o que pode ser falado sobre Deus. Porque, veja, quem olha por um texto como esse, sem levar em consideração as demais passagens bíblicas, é levado a considerar que Deus simplesmente largou o filho no mundo, que o deixou entregue à sua própria sorte, às leis da natureza, contando que essas leis do mundo espiritual em operação levariam o seu filho de volta para casa. Ora, à luz das demais passagens do Novo Testamento, é evidente que aquele senhor, aqueles porcos, aquelas alfarrobas, foram postas na vida daquele menino pela mão invisível de Deus. Porque ele é o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. E que jamais é pego de surpresa pelos seres humanos, uma vez que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, aqui há o governo providencial divino, regulando a vida para que possamos vivenciar a experiência do cair em si. O que é o cair em si? Cair em si. É o contato com a sua fragilidade, com a sua humanidade, com a sua dependência de Deus. E feliz aquele que não espera a velhice chegar para cair em si. Esse final de semana, eu tive contato com muita gente idosa. E há um idoso diferente. O idoso da revolução sexual dos anos 60. O idoso que ouviu Beatles. O idoso do nascimento do rock. O idoso do período das lutas contra a ditadura militar no nosso país. Não poucos desses são idosos que viveram na escancaração, vamos assim dizer, usando o português popular. Conheço muitos que consumiram muita droga. E hoje, quando eu me deparo com pessoas envelhecendo sem Cristo, envelhecer sem Cristo, é um horror. É um horror. Meu sogro pagou esses dias uma viagem para a gente de barco. Desses aí, cruzeiro que vão até a Argentina. Nem sei se eu devo falar o que eu vou dizer agora. No barco,
navio enorme, 4.000 pessoas. O que não faltava era boate, com os mais diferentes cenários para as pessoas dançarem. Aquela cena de pessoas com o pé na eternidade, dançando e vestidas como se fossem jovens. Olha, me dava uma angústia, uma tristeza, uma vontade de dizer, essa fase da vida é para a contemplação, você está com o pé na eternidade. Você não vai encontrar o que está buscando aqui. Não vai mesmo. E eu louvo a Deus, porque com 20 anos eu antevi tudo isso. Eu antevi os meus cabelos brancos. Eu pude ver de antemão para onde a vida estava me levando e toda a minha geração. Talvez a morte de um amigo que pegava onda comigo em agosto de 1982, o Pato Preto, nós passamos a semana juntos. Segunda-feira nós fomos à praia juntos, na terça, na quarta, na quinta. Na sexta-feira, ele foi para a praia de Itaipu, eu decidi ficar na praia de Piratininga. Na praia de Itaipu, ele fumou um baseado. Ele foi o maior mergulhador de apneia que eu vi na minha vida. Apneia é quando você mergulha sem um aqualung. E ele foi para aquela última ilha que tem lá em Itaipu, mergulhou ali em apneia, apagou. 21 dias depois, o corpo dele foi aparecer em São Paulo. Eu fui ao enterro, e eu só o reconheci pela arcada dentária, que ele tinha os dentes separados. Vi um tecido de linho cobrindo o que restou do seu corpo. E eu fico a pensar até que ponto a morte do Pato Preto foi o golpe da vida que eu precisava levar, uma vez que eu perdi em agosto de 82, em outubro eu me convertia, em novembro eu era batizado na Igreja Presbiteriana Betânia. E assim é Deus. Usa as circunstâncias da vida para que num ponto da nossa história sejamos levados a dizer: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Verso 20. E arrumando-se, foi para o seu pai. E arrumando-se, foi para o seu pai. Deixa eu te dizer uma coisa aqui que Jesus está ensinando, é claro. É possível que você tenha pecado, ou venha a pecar de uma forma, socialmente falando, muito reprovável. É possível que você venha se envolver com algo que lhe cause bastante vergonha. Entenda uma coisa em nome do Senhor Jesus. Se o pensamento que vier à sua mente for o pensamento de que nem Deus o atura mais, que Ele se cansou de você, que tudo que você deve esperar da parte dEle é julgamento, que é rematada hipocrisia você buscar a sua presença a fim de apresentar sua oração e contar com a misericórdia dEle, quem está falando é o diabo. Porque quem é o Deus de Jesus Cristo? É esse Deus que depois que nós desperdiçamos toda a herança, nos permite acreditar que dá para voltar para a sua presença. Retornar para casa com a esperança de ser recebido. Gente, por que eu estou pregando isso? Ano que vem eu deixo de ser pastor titular dessa igreja. Eu gostaria de deixar um legado para vocês. Um legado de amor.
Eu gostaria de deixar para vocês, como legado, uma fé que não os enlouquecesse, que não os adoecesse, fruto da convicção do fato de que esse Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não é possível que o cristianismo só sirva para tornar a gente infeliz. Que essa fé não nos dê descanso nunca, e que a gente só está bem quando está mal. O que é o cristianismo? O cristianismo é isso que o Senhor Jesus declara, e arrumando-se foi para o seu Pai. Então, qual é o segredo da vida cristã? Vou contar aqui o segredo da minha sobrevivência nesse mundo. É o ato de voltar, minuto a minuto, para o Pai. Às vezes eu me pego pensando em bobagem. Pai, estou voltando para casa. Faz 1 hora que eu me afastei de casa. Às vezes, comparando um dia com o outro, eu digo, Senhor, o dia de ontem eu não passei na sua presença, mas me recebe, porque eu estou voltando agora para a casa do Pai. Senhor, eu não estou feliz, porque eu troquei a comunhão contigo por aquilo que eu esperava que me oferecesse felicidade. Senhor, estou voltando agora para casa. Então, esse voltar é um voltar existencial, a ser vivido momento a momento, porque momento a momento nós estamos sob a tentação de nos afastarmos da casa do Pai. Como é bom pregar sobre isso, meu Deus do céu. Verso 20. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Quando seu pai o avistou. Ora, meus amados irmãos, isso aqui foi tudo inventado. Isso aqui não é uma história real. Tudo aqui foi escrito de modo deliberado, visando criar um efeito. Por que que ele diz que o pai viu o filho de longe aproximar-se de casa? Por quê? Porque era a intenção do Senhor Jesus ensinar aos seus ouvintes que Deus mantém os seus olhos fixos na linha do horizonte, aguardando o aparecimento da nossa silhueta, indicando que estamos voltando para casa. O que Jesus está falando é o seguinte, é um Deus ansioso por nos ter de volta. Gente, eu entendo isso quando se trata da nossa relação com gente rica, com gente bonita, com gente famosa. Mas você ter essa ansiedade de estar na companhia de alguém que não vai lhe acrescentar nada, exceto o fato de você ter decidido amar essa pessoa. Esse é o Deus que Jesus Cristo veio revelar. Esse é o Deus que disse para Jesus, vai lá e declare para eles quem eu sou. Vamos prosseguir? Se você tiver desejo de falar em mistério, como um bom pentecostal, fale baixinho, que aqui é a igreja presbiteriana. Mas é da natureza da fé, você ler um texto como esse, ter vontade de escrever um poema. E nessas horas, eu fico dizendo, como é que podem chamar de fanático uma pessoa que num culto como esse, ouvindo a exposição da parábola do filho pródigo, se coloca de pé e dá glória a Deus. Olhe para as comemorações dos medalhistas olímpicos nas Olimpíadas de todas as nações. O sujeito toma consciência que ganhou o ouro, ele planta bananeira, dá cambalhota, sai gritando, tem um comportamento até bizarro, né?
Imagine uma pessoa num culto como esse tomar consciência que esse Deus é o seu Deus. É natural que você, em avivamento, por isso que nós temos que tomar cuidado na hora de rotular as pessoas, de julgar as experiências espirituais. Em avivamento, há pessoas que perdem os sentidos e desfalecem no templo. Literalmente, elas caem no chão, sob o impacto daquela revelação. É muita glória para ser administrada pelo espírito humano. Então o texto prossegue dizendo: vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido. Por que compadecido? Porque o filho trazia no rosto as marcas do afastamento. O pai se compadeceu dele porque testemunhou no filho as consequências trágicas da decisão que ele tomou de viver uma vida de autonomia em relação a Deus. Então, que nós tomemos cuidado na hora de julgarmos pessoas. Que se deformaram em razão do afastamento da sua comunhão com Deus. Porque aquele para quem você olha com raiva, com repugnância, com espírito vingativo, está vendo? Colheu o que semeou. Jesus descreve como aquele que é objeto da compaixão do Pai. Ele colheu o que semeou, mas nem por isso o Pai deixa de se compadecer dele. Vai lá e diga para eles que eu sou assim. Diga para eles que o padre e o pastor nem sempre conseguem revelar quem eu sou, mas ensina-os a confrontar a teologia do padre e do pastor com a minha revelação. Quer dizer, ensine-os a jamais ouvirem acriticamente o que o padre e o pastor ensinam. Que a teologia do meu povo seja a teologia do Evangelho. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo. Você imagine a cena. A fazenda inteira vendo aquele senhor correndo pelos campos. Por que ele é encontrado na parábola correndo? Esse verbo foi inventado por Cristo, isso não é uma história real. E Jesus descreve esse pai correndo porque para cada passo que damos na direção de Deus, Deus dá 50 na nossa direção. O abraçou. Por que Jesus botou esse verbo? Porque o pai disse para ele, vai e diz para eles, que eu não considero ninguém imundo, desde que tenha tomado a decisão de voltar para a casa do pai. E o abraçou do jeito que ele veio. Cheirando a porco. E beijou. Por que beijou? Porque Jesus viu essa cena acontecer em algum lugar? Não sabemos. Beijou porque Jesus decidiu, eu vou contar uma história e essa história envolve um beijo. Porque eu quero convencer essas pessoas que Deus não é o diabo. É o beijo da reconciliação, é o beijo de Davi em Absalão. É o beijo do perdão.
Eu diria o seguinte, que o batismo com o Espírito Santo é o beijo de Deus no coração. Batismo com o Espírito Santo é você sentir abraçado e beijado. E eu quero lhe dizer que se essa pandemia tiver que voltar, e com mais força, e se tornar necessário que tenhamos que nos submeter àquelas normas sanitárias todas, e talvez de uma forma mais radical, que tenhamos nos submetido, se você receber esse beijo e esse abraço, você vai ter condição de manter uma relação autônoma em relação a isso aqui. Porque você conhece a Deus. Você conhece a Deus. E é da vida passarmos por experiências tais que nos tornamos impossibilitados de estar no lugar da adoração. Verso 21. E o filho lhe disse, aí a oração do arrependimento. Pai, isso aqui é Jesus dizendo o seguinte, isso é arrependimento. Igreja que cresce sem essa confissão, sinceramente, não é igreja. É uma instituição religiosa, mas não é igreja. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Bom, por que Jesus põe na boca desse menino, já não sou digno de ser chamado de seu filho? Você é um tolo se você acha que o inimigo está querendo fazer com que você tenha uma orientação sexual diferente da que você tem. Ou que o inimigo quer transformá-lo em ladrão. Ou que o inimigo quer transformá-lo em corrupto. Ou que o inimigo quer transformá-lo no alcoólatra. A meta do inferno é levá-lo a fazer essa confissão. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. É arrancar de vez do seu coração toda e qualquer ideia de reconciliação com Deus. De você acreditar que se tiver que ser mantido vivo nesse planeta, vai ser para viver a vida de um serviçal. Fadado a ter que trabalhar muito para pagar pelo que fez. Verso 22. O pai, porém, esse porém, o evangelho inteiro está dentro desse porém. É o contraponto, a oração carregada de culpa, feita por um filho, que até um ponto da súplica foi bem. Errou ao perder de vista o fato de que, embora não fosse digno de ser chamado filho, o evangelho anuncia ao mundo um Deus que torna digno, pela sua graça, os que não são dignos do seu amor. E arrumando-se foi para o seu pai. Ele era longe, já lemos isso. Quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa. Meu Deus, é tudo muito lindo, muito glorioso, é um poema. O pai disse aos servos, aos escravos, o pai não fala nada, ele só age.
E nas suas atitudes, um mundo de mensagem era comunicado. Tragam depressa a melhor roupa, porque um filho meu não pode andar vestido aqui na fazenda dessa maneira. E vistam ele. Ainda que ele não queira. Isso aqui é acréscimo meu. Coloque essa roupa nele, ainda que ele diga que não é digno. Põe um anel no dedo. Que eu quero que por onde ele andar na minha propriedade, todos saibam que ele possui os mesmos direitos do irmão mais velho que não saiu de casa. Eu diria o seguinte, esse amor é muito irritante quando nós pensamos em pessoas que não gostamos, não é verdade? Mas é o amor que Deus tem pelos pecadores. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés, porque só os escravos andavam descalços. Vamos lá? Está preparado para receber o mistério pentecostal? Vamos lá. Qual é o mistério pentecostal? Deus chama a você e a mim para desempenharmos a função desses servos. Vivermos para convencer as pessoas de que Deus as ama. Esse é o nosso chamado. Peça a Deus, Senhor, que até o último momento da minha vida, que eu viva como esses escravos. Que essa seja a minha missão no mundo. Vestir, botar anel nos dedos, sandálias nos pés daqueles que pecaram e que precisam saber que o seu amor é maior do que as suas iniquidades. Verso 23. Tragam e matem o bezerro gordo. Mas esse bezerrinho, ele não está sendo alimentado para as celebrações, para as grandes festas, para aqueles momentos que fazem parte do calendário da família. Vai usar o bezerro justamente agora? Por que matar o bezerro cevado, aquele que é alimentado para ser oferecido no banquete? Vamos comer e festejar. Alguém poderia dizer, mas não é momento de festa. Ele está parando o expediente. Ele mandou todo mundo largar a lavoura. Ele falou que agora que é o momento de parem tudo. É momento. Repito. Por que esses detalhes fazem parte dessa história? Porque Jesus os inventou. No desejo de convencer a você e a mim que Deus é melhor do que os nossos pais foram. E que se nesse dia dos pais, a sua lembrança de pai não é das melhores, que você se lembre que esse pai não é o mesmo pai que você teve dentro de casa e que o ignorou. É o pai de Jesus Cristo. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. Vamos comer e festejar. Quem é o crente? O crente é aquele que participa das festas que Deus promove. O crente é aquele que se alegra com o que Deus alegra, com o que alegra a Deus. Esse é o crente, que está em sintonia emocional com o Pai. Vamos comer e festejar, porque este meu filho... Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. Comer e festejar. Quando que a igreja deve se sentir movida a comer e festejar? Quando ela percebe que Deus está sorrindo para o que aconteceu. Verso 24. E aqui o motivo da festa. Porque este meu filho saiu das minhas entranhas. Este meu filho. Quer dizer, antes do seu filho ser seu filho, ele é filho daquele
que participou de decisões com relação a esse menino que você ama, essa menina que você adora, que você não foi consultado. Ele escolheu a cor do cabelo, dos olhos, a estatura, a tonalidade da pele, o temperamento. Ele decretou, por exemplo, que meu filho mais velho nascesse com um problema auditivo. O Pedro não ouve de um dos seus ouvidos. Deus não me consultou sobre isso. Mas o Pedro, aliás, lindo por sinal, as fotos dele surfando em Itacoatiara, não sei se vocês estão vendo, negócio espetacular. Essas últimas ressacas ele caiu em praticamente todas. Pedro, antes de ser meu filho, é filho do Altíssimo. Este meu filho. Então, entenda que antes de você derramar lágrima por filho, lembre-se que tem gente, tem alguém no universo que ama mais o seu filho do que você o ama. Este meu filho. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Esse é o motivo da felicidade. Ele estava morto. Em que consistia essa morte? Viver longe do Pai. Desperdiçar a herança do Pai. Se tornar escravo de quem não o ama. Ter a vida nivelada à vida dos animais. Passar fome. Querer viver vida de autonomia em relação a Deus. Este meu filho estava morto e reviveu. Por que reviveu? Porque havia retornado. Ele estava morto e reviveu. Estava perdido. Porque essa é a condição de todo aquele que ignora o aconchego que o crente encontra sob as asas do Altíssimo. Está perdido. E foi achado. Jesus descreve esse pai aqui. É por isso que nós temos que tomar cuidado com a interpretação das parábolas, porque nem sempre é possível aplicarmos no caso de uma parábola como essa, que usa de um antropomorfismo, que usa da experiência de um homem, de um pai, para nos ajudar a saber quem é Deus. Não há como nós aplicarmos todas as experiências vividas por esse pai da parábola ao ser de Deus. Estava perdido e foi achado. Eu não sabia onde ele estava, mas ele foi encontrado. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, esse é o ponto que nós temos que guardar. É que o Deus onisciente, que não nos abandona nunca, jamais se esquece de nós, se alegra quando aquele que estava perdido é encontrado de volta na companhia do Pai. Verso 24. E começaram a festejar. Feliz a igreja que tem todos os dias motivo para festejar, porque está crescendo numericamente a partir de verdadeiras conversões e não de transferência de membros de outras igrejas. Sendo que muitas vezes transferência de membros de outras igrejas significa transferência de gente que estava quebrada, humilhada, debaixo de jugo de déspotas, de coronéis da fé, e que encontraram liberdade em igrejas onde o evangelho reina de modo soberano. Verso 25. Ora,
o filho mais velho estava no campo. Um que só não estava no prostíbulo porque não tinha dinheiro. Aí voltou para casa. O outro trabalhando duro no campo, debaixo do sol, enfrentando o frio da Palestina. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ele estava voltando do trabalho, mão cheia de calo, cansado, desejoso, portanto, de repouso. Quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Bom, usando aqui o português popular, peço permissão a vocês, o que está rolando? Que festa é essa? Calma aí, será que eu estou errado com relação ao calendário judaico? É a Páscoa? Isso é o quê? O que nós estamos vivendo aqui? É o dia da celebração do perdão? É a festa da colheita? Festa do estabelecimento? Não, calma aí. Deixa eu... Que festa é essa? Eu estou no campo. Só consigo imaginar um motivo de celebração, alguma coisa relacionada à minha vida. O pai está celebrando o quê? Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Jesus, olha, não há mínima dúvida que o Senhor Jesus está aqui falando sobre a experiência dele com os fariseus. Porque rolava o seguinte: havia chegado a Jerusalém a notícia que tinha um rapaz de 30 anos mexendo com a cabeça das multidões. Jerusalém toma conhecimento daquilo, monta uma comissão e manda essa comissão ir para o norte de Israel. Lá para as cercanias do Mar da Galileia. Vai lá ver o que esse rapaz está fazendo com a cabeça das pessoas, porque ele está enfeitiçando as multidões. E outro ponto, dizem que ele não para de bater na gente. Que ele diz que as instituições religiosas de Israel estão falidas. E que nós não entramos no reino dos céus e não deixamos as demais pessoas entrarem. Que botamos fardos sobre os ombros das pessoas que ninguém suporta. Ele disse que nós somos sepulcros caiados. Raça de víboras. E aí a comissão chega e passa a observar o comportamento dos discípulos de Cristo. Vamos ver em que tudo isso está dando. E numa das passagens que eu analisei exaustivamente no meu livro Azorrague, eles viram-se para o Senhor Jesus e dizem, olha, os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Que negócio é esse? E aí descobrem que durante o período de convívio do Senhor Jesus com seus discípulos, o Senhor Jesus simplesmente ignorou o ponto. E eu vou lhes dizer uma coisa: vocês jamais serão santos enquanto não ignorarem muito do que é ensinado pelos evangélicos nesse país. Não levem a sério mesmo. São doentes. Não estou generalizando. Mas quando eu vejo evangélicos batendo palma para gente que fala obscenidade em pregação, usando o nome de Cristo. E aqui o Senhor Jesus, nessa parábola, fala sobre o que estava acontecendo literalmente naqueles dias. Ou seja, esse rapaz, que representa
os fariseus, que trabalhavam duro, jejuavam 2 vezes por semana, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. O que é isso? E ele informou. Aí a bomba atômica. Aí a bomba atômica. Olha, eu diria para vocês também outro ponto. O teste para sabermos se o evangelho está sendo pregado numa igreja é pessoas se levantarem para dizer, essa mensagem é perigosa. O evangelho sempre será perigoso. E se a pregação do evangelho não torna parte dos ouvintes irritados com a paciência divina, nós não estamos pregando o evangelho. O que está rolando aí? Aí, um escravo chega para o irmão mais velho, talvez meio envergonhado, rosto vermelho, já pensando no que ia dar. Olha, cara, posso parafrasear aqui? Olha, meu irmão, o que está rolando é o seguinte. O teu irmão voltou. Hã? Ele teve essa cara de pau. Ele quis matar papai. Cara, ele voltou. Bom, mas e daí? Bom, e o incrível é que o teu pai, porque o recuperou com saúde, ele está inteiro. E não apenas inteiro, está bem vestido à beça. Um anel reluzindo no seu dedo. E calçado. E está lá dançando. Abra um parênteses para dizer o seguinte, o que Jesus está dizendo nessa parábola é, se você não tiver essa cara de pau, você nunca vai entrar no reino dos céus. O reino dos céus é para quem tem cara de pau de participar dessa festa depois de tudo que fez. O seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O meu bezerro? Aquele que eu estava pensando em usar para o churrasco que eu nunca fiz com os meus amigos? O filho mais velho se indignou. Então, tomem cuidado com religião. Tomem cuidado com a Igreja Presbiteriana do Brasil. Tomem cuidado com o Batista Nacional, que é o nome da igreja, me parece que é, né? Igreja Batista, Convenção Batista Brasileira, Nacional. E isso vale para todas. Igreja Metodista do Brasil, todas. Tome cuidado, porque essas instituições podem transformá-lo nesse irmão mais velho. O filho mais velho se indignou. Você olha e você diz, é um santo. Olha a indignação desse varão. É um profeta. Na verdade é o seguinte, ele é um ventríloco do diabo. É uma pessoa que, depois que entrou na igreja, ninguém consegue mais conviver, se tornou insuportável. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. O que significa não querer entrar? Não querer participar da felicidade de Deus. Jesus está dizendo o seguinte, é o que está acontecendo hoje em Israel. As meretrizes e os publicanos. Coloque no lugar de meretriz e publicano a figura hoje da sociedade brasileira que você mais abomina. É isso que Jesus está dizendo. Olha, o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Indignado, porque Jesus está dizendo isso. Os fariseus morriam de raiva porque os publicanos e as meretrizes conheceram na companhia de Cristo o que não foram capazes de conhecer na sinagoga. Olha, nenhuma obra de avivamento aconteceu como um movimento organizado pela igreja institucional. Jamais ocorreu um avivamento que foi organizado, quer dizer, que foi pensado, planejado, buscado
de cima para baixo. Sempre é um povo de gente insatisfeita, que se afasta do arraial e começa a clamar a Deus pedindo transformação. Então aqui está esse rapaz indignado, depois de ter consumido... Verso 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Esse é o pai. Qual é a vontade do pai? Levar a igreja a participar da sua vida emocional e fazer pontes entre os seus filhos. Isso que o pai quer. Se você está contra esse projeto de vida, o seu lugar não é aqui. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, que jamais o presbiterianismo coloque essa confissão na sua boca. Faz tantos anos que sirvo o Senhor, dirigindo o grupo pequeno, dando aula na escola dominical, trabalhando como diácono, como presbítero, 35 anos servindo a igreja. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. É claro que ele não estava sendo objetivo. O que Jesus está dizendo aqui é que esse era o estado do coração dos fariseus. É isso que eles diziam de si para si mesmos. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi o mandamento seu. Essa era a base do relacionamento deles com Deus. Anos de dedicação sem transgressão. Você quer conhecer uma pessoa insuportável? É essa. Essa pessoa é intragável. E eu vou lhe dizer, vou dar uma dica aqui. Ano que vem a igreja vai ter um outro pastor titular. Que vocês ajudem esse irmão a ser preservado desse tipo de membro de igreja. E que vocês vigiem, porque as figuras mais deletérias são as que trabalham mais. Muitas vezes as mais presentes na vida da igreja e que nunca foram pegas em algo como adultério, alcoolismo, ou sei lá, pensa em alguma loucura aí dessas que, em geral, nessa ética seletiva da sociedade brasileira, da igreja, condenam algumas coisas enquanto que absolvem outras. Qual é o nome desse pecado na Bíblia? Justiça própria. A pessoa que é justa aos seus próprios olhos é insuportável, porque ela quer a atenção de todos, o respeito de todos. A sua palavra é um oráculo. Ela não pode ser contraditada. E odeia essa ideia de pecadores que fizeram o que elas gostariam de ter feito e não tiveram peito, serem tratados com misericórdia por Deus e pela igreja. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu cabrito, muito menos o bezerro cevado. Cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Ele trazia uma amargura agasalhada no coração. Ele trabalhava como um escravo, não como um filho. Que denúncia, gente. Aqui o Jesus está falando sobre o funcionamento das instituições religiosas, e se nós não tomarmos cuidado em analisar um texto como esse, nós vamos ficar doentes também. O potencial disso aqui enlouquecer é concreto.
Então aqui está o Senhor Jesus nos ensinando quando a instituição religiosa nos enlouquece. Quando nos faz declarar, nunca me deste um cabrito, o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, quando você não consegue pronunciar o nome de um irmão, eu me lembro de um pastor em Niterói que ele foi traído por alguém. Ele não conseguia pronunciar mais o nome daquela pessoa. Tanto ódio. Mas quando veio esse seu filho, não é veio meu irmão, esse seu filho, repito, tudo deliberado, que sumiu com os bens do Senhor, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgar, sereis julgados. Mas quando veio esse seu filho que subiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, Jesus está aqui dando, é uma dica, dizendo o seguinte: em geral, os pecados sexuais mexem com as instituições religiosas numa extensão muito maior do que os pecados praticados contra o pobre, contra a justiça. Em geral, nossos problemas têm a ver com sexo. Sumiu gastando tudo com prostitutas, fazendo aquilo que eu amaria ter feito. O Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Esse amor é incompatível com a sua justiça, com o seu caráter. Esse amor é péssimo para o reino, é péssimo para os seus escravos. Isso aqui vai ficar inadministrável. Porque para manter esse povo aqui, essa história toda funcionando, nós precisamos de alguém com mão de ferro. E agora, o que está percorrendo a propriedade inteira é a notícia de que esse seu filho voltou como se nada tivesse acontecido. Isso não é amor, isso é irresponsabilidade. E aí, repito o que disse no início. Filho, vai para aquele planeta azul, faz parte do sistema solar, e diga para os seres humanos que eu sou assim. Então, Pai, eu fico feliz de, nesse Dia dos Pais, encerrar a pregação com esses 2 versos. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Usando mais uma vez de uma paráfrase. O grande barato da vida só um minutinho, tocou o celular. O grande barato da vida é estar na minha companhia. O que de melhor eu tenho para oferecer para você sou eu mesmo. Que quem tem tudo e tem a mim, não tem mais do que aquele que tem apenas a mim. Tudo que eu tenho é seu, a começar por mim mesmo. Mas era preciso festejar e alegrar-se. Era preciso. Porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que você vai fazer disso é problema seu. Assim eu sou, quem manda aqui sou eu. Se esse amor o irrita,
Só posso lamentar. Porque se não é assim, basta o que você acabou de fazer para eu tratá-lo da forma como você quer que eu trate seu irmão. Mas eu amo a vocês dois. E se possível, vai para a festa. Dá um abraço nele e participa da minha alegria. Resumindo, vai para aquele planeta e diz para a humanidade que assim sou eu. Vamos ficar de pé e orar? A teologia foi para a cabeça, agora nos resta pedir para que a teologia desça para o coração. Pedir para o PP, pode fazer uma oração em voz alta, PP, por favor? Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Sim, meu Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Dá graça, Senhor. Dá graça, Senhor. Amém, Jesus.
Amém. 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 Amém.